Maravilha, maravilha! Marcelindo Beckler, amigos, amigas e companhia, nós temos diante de nós, começando daqui a poucas horas, ou já começou para você que está atrasado, as oitavas de final da Liga dos Campeões, tapete vermelho ou tapete azul, no caso da Champions, para grandes confrontos, tá? Eu fiquei feliz com o sorteio da semana passada, Marcelo Beckler, ainda que a gente tenha o nosso lá vem eles de novo particular da Champions, né? Pela 80ª vez nas últimas 48 horas, temos Manchester City enfrentando o Real Madrid. Eu acho que já são mais confrontos do que certos confrontos de campeonato estadual do Brasil. Mas enfim, mais uma vez, temos isso diante de nós, o que é bom demais, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre esse confronto e todos eles. É isso, Frederiquinho Caldeira, bom dia pra você, pra todo mundo. Você falou em poucas horas, já pensando que a semana passa muito rápido, né? Semana que vem teremos Liga dos Campeões da Europa com os confrontos das oitavas de final. E a gente já pode falar pra vocês que semana que vem esperem... Rapaz, é verdade. É isso daí, Frederico. Ainda tem uma semana aí de respiro pra todo mundo recarregar as baterias antes de mais uma semana de Champions. Mas semana que vem a gente vai falar de Bodo Glimt aqui, hein? Vamos fazer um Fred Beckler explicam da grande sensação da Liga dos Campeões. Hoje a gente vai trazer algumas informações e análise. No resumo a gente ainda vai falar dos nossos palpites dessas ótimas oitavas de final de Champions depois de uma vinheta. Frederico Caldeira, vamos começar pelo lado azul, que é o lado direito de quando a gente vê o chaveamento de baixo para cima, do que eu acho que é o confronto mais desequilibrado, talvez, aqui, dessas oitavas de final. O Bayer Leverkusen contra o Arsenal. Vou começar falando alguma coisa do Leverkusen, que não é mais nem de perto aquele time do Xabi Alonso, não sobrou nada daquele time, tá? De jogadores ainda tem lá o Patrick Schick, tem o Tapsoba, tem o Grimaldo, um ou outro ainda tem. Mas não tem mais a magia daquele time, não tem mais o encantamento e nem os resultados daquele time. Não tem mais a grana que aquele time ganhou com as vendas, porque venderam o Wirtz, venderam o Frimpong, venderam o Xhaka, venderam o Adli, venderam uma porrada de gente, ganharam 230 milhões de euros e torraram essa grana em muitos jogadores que nem em campo vão estar contra o Arsenal. Porque o Ben-Seguir está machucado, o Madza está machucado, o Lucas Vázquez, que chegou grátis, está machucado, o Fletek, o goleiro, também está lesionado. É um Bayer Leverkusen com muitas lesões, com pouco futebol, para jogar contra um dos melhores times da Europa, Fred. Pois é, o Arsenal foi o grande campeão do sorteio, né? Não só pelo confronto contra, no momento da nossa gravação, o 6º colocado da Bundesliga, mas pelo caminho que se coloca diante do Arsenal, que, passando do Leverkusen, enfrenta o vencedor de Bodo Glimt e Sporting. Né? E assim, é claro que a gente tem que colocar esse parênteses em todo o confronto. É futebol, é mata-mata, um cartão vermelho para lá, um cartão vermelho para cá, tudo pode desbalancear, mas em condições normais de temperatura e pressão, é para o Arsenal estar com um pé nas semifinais da Champions. É para o Arsenal estar com um pé nas semifinais da Champions. É um Arsenal que, por méritos próprios também, né, por ter feito uma primeira fase de 100% de aproveitamento e um pouquinho de sorte na hora do sorteio, consegue ter diante de si confrontos acessíveis, já olhando para as quartas de final, com todo respeito ao Bayer Leverkusen. Decide todos esses confrontos dentro de casa, por ter sido o líder. Então, contra o Leverkusen, a decisão vai ser no Emirates Stadium. E o Arsenal é talvez o elenco menos sujeito aos raios e trovoadas de lesões, né? Porque tem um elenco muito completinho. É claro que cai, quando você olha para uma troca ou outra, se você pensar no lesionado do time titular, mas é um Arsenal dos times mais confiáveis em termos de segurança defensiva e organização com a bola no pé. Não acho que a gente ainda esteja na fase que a gente possa colocar aquele elemento do Arsenal em grandes momentos. Será que a pressão afeta o psicológico? O Arsenal já foi semifinalista da Liga dos Campeões na temporada passada, então isso aqui é território conhecido para esse elenco. E você falou da defesa e da organização, e o ataque também vem funcionando muito bem, tá? O Arsenal tem, até antes dos jogos desse final de semana, se eu não estou enganado, é Arsenal-Chelsea esse final de semana? No fim de semana que passou, isso. Exato. Mas antes do final... Bom, a gente está gravando isso logo no dia do sorteio, antes dos jogos que virão no final de semana.
O Arsenal tem uma média de 2,2 gols marcados por jogo, o que é a sua melhor média ofensiva desde 1953. A defesa está ótima, tem 0,67 de gols sofridos, é a melhor desde 1990, mas chama atenção como que o Arsenal melhora essa temporada também o ataque. O Gyökeres nos últimos 12 jogos fez 8 gols, começou a pegar no tranco, então é um time que precisava desse passinho à frente, né? Que se defende bem, que é um time organizado, que tem boa bola parada, isso a gente já sabia. O que precisava nessa temporada do passo à frente é o ataque, e o ataque está funcionando bem. Um pouquinho de molho também, né? Um pouquinho de molho, né? Um pouquinho mais de... um pouquinho menos de gesso, né? E um pouquinho mais de bom futebol. E está conseguindo fazer isso muito bem. Chega em uma ótima condição para jogar contra o Leverkusen. Se passar o Arsenal, depois joga contra ou Sporting ou Bodo Glimt, Fred. O Bodo continua sonhando e melhora o Sporting do que o Manchester City, né? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Os próprios jogadores do Bodo falaram isso depois da incrível classificação em Milão, né, que preferiam enfrentar o Sporting por mais que tivessem essa vitória contra o Manchester City no começo de 2026. E é um confronto que o Bodo pode sonhar com bastante propriedade, sonhar com o olho aberto, tá? Não acho nem de perto algo impraticável. Eu acho, inclusive, que o Bodo está fazendo é algo que pode entrar na cabeça do Sporting. A decisão é em Lisboa, tudo bem, tem a vantagem no Alvalade, mas eu tô gostando cada vez mais que eu vejo esse Bodo jogar. Contra a Inter de Milão, demonstrou uma resiliência defensiva muito, muito eficiente. Não foi só bola na trave, não foi só sorte, foi jogadores sabendo, aquela famosa frase que, desculpa trazer de volta, mas sabendo sofrer, né? Jogadores bloqueando cada chute, ligados a cada passe, conseguindo, por mais volume de jogo que a Inter tenha criado em Milão, ela não conseguiu chances tão claras assim, porque sempre tinha um pé do Bodo Glimt no caminho da bola, e senão o goleiro russo foi muito bem. E é um Bodo que joga a bola bem. É um Bodo que faz grandes jogadas. Olha só o segundo gol que marcou contra a Inter lá no San Siro. Então, assim, eu não vejo um favoritismo para o Sporting nesse confronto, não, Marcelo. Eu tô sonhando demais. Eu tomei um chá de boldo. Mas assim, esse confronto acho que coloca por terra algumas coisas que no futebol a gente tem meio que como verdades. Por exemplo, de que não existe mais Bodo no futebol, né? Então... chegar às oitavas de final acaba com isso. É o terceiro lugar que eu faço essa piada, tá? Eu tenho feito ela por aí. Obrigado. Eu tenho por aí eu tenho feito essa piada. Por repetir pra mim. Eu ri como primeira vez. Semana que vem tem um programa sobre o Bodo e teremos ela mais uma vez aqui no programa. Eu acho que assim, contra o Sporting ainda tem o fator surpresa, que não teria contra o Manchester City, de jogar no seu estádio, né? O tipo de gramado, o ambiente que é ali, então isso é favorável ao Bodo. Um time que ganha de City, Atlético de Madrid, 2 vezes da Inter, não é um time que se vai falar, bom, foi só zebra, foi só sorte, alguma coisa tem ali. Tem um fator novidade aqui, que é a temporada norueguesa vai começar entre os confrontos de oitavas. Logo antes de receber o Sporting, eles jogam a Supercopa contra o Molde, que é um time importante da Noruega, e depois tem a primeira rodada do campeonato norueguês. Então, as pernas mais descansadas e menos pesadas que eles têm, porque desde dezembro que eles só jogam a Liga dos Campeões, não sei se eles vão colocar reserva nesses 2 jogos para manter o sonho da Champions, mas talvez eles não tenham mais. Tem um pouco mais de cansaço acumulado para essas partidas contra o Sporting, pelo que vai vindo do futebol norueguês. Do lado do Sporting, é bom time, tá? 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões em casa, inclusive ganhando do Paris Saint-Germain. 12 vitórias nos últimos 15 jogos que disputou. Supriu muito bem a ausência do Gyökeres. O Luis Soares tem 27 gols em 36 jogos na temporada. O Bodo vai pegar um adversário muito chato, muito bom do outro lado. O Bodo, em teoria, nem deveria estar aí, mas como está jogando bem, ele deve ser considerado e eu acho que vai jogar sem nenhum tipo de responsabilidade. Eu ainda vejo favoritismo no Sporting. Mas se é um jogo na primeira rodada, você fala, bom, isso aqui o Sporting vai fazer 3-0 no primeiro tempo e depois vai acabar e não tem mais o que se jogar num primeiro jogo de primeira fase. Obviamente não é isso. O Bodo merece, ninguém presenteou o Bodo, ele merece estar onde está. E quem tem pressão desse confronto é o Sporting, né? O Bodo não tem pressão nenhuma. O Sporting vai ter uma certa pressão interna para conseguir chegar nas quartas de final da Liga dos Campeões. É uma baita oportunidade, inclusive, para o Sporting voltar entre os 8 finalistas da Champions.
Passando para o lado de cima, desse lado direito da chave, a gente tem Tottenham e Atlético de Madrid. Para mim, tem um desnível enorme aí, tá, Beckler? Um desnível enorme. O Atlético de Madrid tem que celebrar ter enfrentado o Tottenham, porque o Tottenham é um arremedo de time. Com tantas lesões, com troca de treinador, ainda sem muitas conexões internas, inclusive entre campo e arquibancada, é uma torcida que criou uma trincheira entre a arquibancada e o gramado do próprio estádio. Por isso não importa tanto o segundo jogo ser em Londres, o estádio do Tottenham virou um salão de festas para os adversários. Eu acho que o Atlético de Madrid, por mais que seja um Atlético de Madrid meio bipolar, né? Capaz de golear Barça e Real Madrid e depois ser atropelado por Rayo Vallecano, etc. O Atlético de Madrid é muito mais time do que o Tottenham, então aí eu acho que com todo respeito a quem tá aqui, sei lá, com alguma simpatia pelo Tottenham, é meio poupa-tempo, tá? A sensação que eu tenho é que o Atlético de Madrid, se o Arsenal é o campeão do sorteio, por assim dizer, o Atlético de Madrid é o vice-campeão. Porque ele foge do Liverpool, que para mim seria um confronto bem 50-50, Atlético de Madrid e Liverpool, acho que seria bem equilibrado. E ele foge do lado da chave, que se passa teria Chelsea ou Paris Saint-Germain. É melhor para o Atlético de Madrid a possibilidade de pegar o Barcelona, porque conhece, porque na Copa do Rei acabou de fazer o que fez contra o Barça, do que pegar Chelsea ou o PSG. Então acho que se dá bem para as oitavas e pensando em quartas de final também o Atlético de Madrid. O Tottenham é um desastre de time, é um desastre. 3 vitórias em 15 jogos, o artilheiro do time na temporada é o Richarlison, no momento que a gente está gravando esse vídeo, com 8 gols. E o vice é o Van der Ven, com 7, e depois é o Couto Romero, com 6, e depois é o Palhinha, o Solanke vai ser o quarto goleador desse time, o quinto goleador desse time, com 4 gols marcados na temporada. Gente, 4 gols é coisa que tem jogador que faz em um jogo, em 90 minutos. Contra o Tottenham, se bobear. O Eze outro dia fez 3, né? Pois é. Então, é um desastre, tá? Assim, brigando contra rebaixamento. A segunda temporada já, não é que esse time desencaixou agora, é o segundo ano, porque ganha a Europa League, mas também já tinha sido um desastre anterior. Sobre o Atlético de Madrid, eu acho que existe... O Atlético de Madrid, ele não deve mais ser visto como a gente se acostumou a ver. Um pobre coitado que não tem dinheiro, que se defende com unhas e dentes e ataca como dá. Porque ele não já é mais... Já tem algum tempo, né? Já tem algum tempo. Mas... Um pobre coitado que não tem dinheiro. Nos últimos 2 anos ele gastou mais de 400 milhões de euros em contratações. A defesa é a pior da era Simeone. 1,15 gols de média. E entre os 16 classificados, a pior média de gols sofridas é a do Atlético de Madrid. Tomou 19 gols em 10 jogos. E o ataque tem um melhor aproveitamento do Atlético de Madrid da era Simeone também. E os 3 melhores ataques da era Simeone são os 3 últimos anos. Ou seja, o time está atacando cada vez melhor, está sofrendo mais defensivamente e tem muito dinheiro para gastar. Para mim, existe no Atlético de Madrid uma diferença entre o que o clube quer ser e o que o técnico é. O técnico é aguerrido, defensivo, lutador, brigador e tem um time peloteiro, tem um time jogador de bola. Então, acho que existe nesse momento um desequilíbrio entre técnico, elenco e objetivo de clube que gera esse time capaz do melhor e do pior. Acho que simboliza, para finalizar esse confronto, a janela de transferências do Tottenham ter sido contratar um despejo do Atlético de Madrid, na figura do Conor Gallagher, enquanto o Atlético forá buscar o Lookman, né? Que é um cara que entra como uma luva no time titular. Então é um desnível realmente muito grande. O vencedor enfrenta o vencedor de Newcastle e Barcelona, Beckler. Aqui eu acho que há um desnível, porém menor, tá? Um desnível menor porque... Eu sinto que essa linha alta do Barcelona, ela pode ser muito bem aproveitada pela velocidade dos contra-ataques do Newcastle. O Anthony Gordon agora tem jogado mais centralizado, com o Harvey Barnes mais pela esquerda e o Elanga ali pela direita. Isso aí, se conseguir não cair na armadilha da linha de impedimento, pode ser algo muito, muito, muito convidativo para o Newcastle. Porém, entretanto, contudo, todavia... O favoritismo, ele tem que ser do Barcelona por ser mais time, por ter mais ferramentas. O Barcelona contra esse Newcastle é um time que pode sofrer 2 gols e fazer 3, 4, porque o Newcastle também não é um time muito confiável e não terá o principal jogador na figura do Bruno Guimarães. E eu acho que isso
dá um desnivela muito essa ausência do Bruno Guimarães nesse confronto. Sim, o Bruno é o melhor jogador do Newcastle na temporada, é o terceiro em participação de gols, e olha que ele é um meio-campista defensivo em teoria. Só o Barnes e Gordon participaram de mais do que os 15 gols do Bruno Guimarães. Ele é o meio-campista com mais gols na Premier League nessa temporada, tem 9 gols o Bruno na Premier League, e vai ficar de fora até abril, fora todo o trabalho defensivo que ele faz, de roubadas de bola, de passes longos, para desafogar esse time do Newcastle. E liderança, né? Um capitão. Uhum. O Barcelona, eu acho que ele é pouco confiável porque ele toma muitos gols, né? O Barcelona tem 14 gols sofridos em 8 jogos de Champions, uma média de 1,75. Quer dizer que a cada 2 jogos ele toma 3 gols. Então, se ele tomar 3 gols do Newcastle, somando a eliminatória, ele tem que fazer pelo menos 4 para passar. E nem sempre é fácil fazer 4 gols em uma eliminatória contra um time inglês. Existe algo também no Newcastle que eu acho que são as pernas pesadas pela temporada longa. Aconteceu quando ele foi para a Champions 23-24 e volta a acontecer agora, né? Que ele não consegue ter um bom desempenho na Inglaterra por conta disso. Foi lanterna do grupo. Já são 44 jogos na temporada, jogou no final de semana, né? No momento que você está vendo esse vídeo, já são 45. Ele vai chegar pelo menos a 58. 58 tornaria a segunda temporada com mais número de jogos da sua história. Lá nos anos 50 tem uma temporada que ele jogou 59 vezes, porque ele ainda tem 10 jogos para fazer de Premier League, 2 jogos de Champions e um jogo de Copa da Liga Inglesa, né? Tem uma semifinal de volta aí contra o Manchester City. Se ele avançar na Champions ou se ele for para a final da Copa da Liga, ele vai ter a temporada com mais jogos da sua história. O elenco não está acostumado a isso. Também não deve ter o Livramento e não deve ter o Char para o jogo contra o Barcelona. O Barça que não vai ter o Frenkie de Jong para esse confronto contra o Newcastle. Eu vejo o Barcelona assim, com esse favoritismo, mas um time que toma 3 do Bruges, que toma 2 do Slavia Praga, que toma 1 e poderia ter tomado mais do Copenhagen. O Barcelona não vai competir tomando esse número de gols. Talvez dê contra o Newcastle, mas se não melhorar a defesa, ele não vai competir muito. Porque o ataque também já não é mais... O ataque também já não é mais sensacional como da temporada passada. Não dá a sensação que o Lamine Yamal vai passar de 2-3 toda hora, o Lewandowski envelheceu muito rapidamente. Ele demorou muito para envelhecer, mas depois envelheceu muito rapidamente. O Rafinha veio de uma temporada de lesões. Então o ataque não é mais o mesmo, mas a defesa é a mesma da temporada anterior. O problema do Barcelona é para ser consertado para já nas quartas de final. Eu acho que das oitavas dá para passar como tá. Mas como tá, eu acho que não chega nem tão longe como na temporada passada, e olha que no começo da temporada a gente pintava o Barcelona como um candidatíssimo a ser campeão da Liga dos Campeões, e eu acho que esse é o tipo de pressão que tem que ter, né? E tem que tomar cuidado para não deixar a Liga cair no colo do Real Madrid, ainda que eu confie muito mais no Barcelona do que no Real. Vamos passar para o outro lado? Vamos passar para o outro lado. Tem um peso muito diferente, né? Um peso muito diferente. E olha que eu não gosto nem tanto de destilado, eu sou mais de cerveja. Mas destilado aqui, Marcelo Beckler, a gente tem muito mais títulos da Liga dos Campeões, e não só de história, mas como de presente, né? De temporada, assim. São times que com exceção de alguns aí que a gente falou do outro lado, aqui a gente tem, por exemplo, o Bayern de Munique, que vai pegar a Atalanta. Desse lado são 6 campeões contra 1 campeão do outro lado, né? Dos 7 campeões de Liga dos Campeões, 6 ficaram do mesmo lado da chave, que mostra bem a força desse lado. O Bayern de Munique é irresistível, uma média de quase 3,5 gols de gols por jogo nessa temporada, uma barbaridade a média de gols do Bayern de Munique. O Harry Kane tem 43 gols na temporada, ou tinha até o final antes do final de semana. O Luiz Dias com 19, Fred, ele seria artilheiro em 11 times dessas oitavas de final. Acho que até mais, tá? Eu acho que ele só não seria artilheiro, vou conferir aqui a minha anotação, ele só não seria artilheiro de 4 times. Ele não seria artilheiro do próprio Bayern de Munique, ele não seria artilheiro do Real Madrid, Sim. Ele não seria artilheiro no Manchester City, porque tem o Haaland, e ele não seria artilheiro no Sporting, porque tem o Luiz Dias com 27. Seria artilheiro do Arsenal, do Paris Saint-Germain, do Chelsea, do Barcelona, porque o Ferran tem 16 gols, 17 e ele tem 19 até o final de semana. Artilheiro do Atlético de Madrid, do Tottenham. E esse é o vice-artilheiro do Bayern de Munique. Então, assim, é um time irresistível, só perdeu 2 jogos na temporada, o confronto direto com o Arsenal e um jogo contra o Augsburg no Campeonato Alemão. Joga contra uma boa Atalanta, tá, Fred? Que nas últimas 10 rodadas só a Inter fez mais pontos que a Atalanta, que tem uma defesa melhor do que da era Gasperini, tem menos de 1 gol por jogo sofrido, mas tem um ataque bem pior também. Então, assim, tende a querer endurecer a Atalanta, mas do outro lado tem um trator.
Acho muito, muito difícil, por melhor que esteja a Atalanta, por mais bonita que tenha sido a classificação com gol no último minuto para cima do Borussia Dortmund, contra o Bayern de Munique, acho que bate no teto, e bate no teto de uma maneira muito, muito boa para a Atalanta nessa temporada de Liga dos Campeões. E aí o vencedor desse lado pega o vencedor do reencontro pela 1000ª vez de Real Madrid e Manchester City. Sinto que dessa vez há uma disparidade bastante significativa, tá? Por mais problemas que a gente possa enxergar, especialmente no setor defensivo do Manchester City nessa temporada, Beckler, é um time muito mais time e que já demonstrou em muito mais jogos nessa temporada, pelo menos na minha opinião, do que um Real Madrid, que a gente nem sabe se vai ter Mbappé, se vai ter Jude Bellingham, ainda não terá Militão, provavelmente para os 2 jogos. É um Real Madrid tentando costurar o próprio cobertor para cobrir as 11 posições, enquanto o Manchester City, né, olha para o banco do Manchester City nos últimos jogos e você vai ver que é um time que está se acertando enquanto time, porém com peças de reposição enquanto elenco, para dar muitas possibilidades e muitas ferramentas para o Pep Guardiola, que decide em Manchester. Um jogador que saiu do time recentemente por lesão, que deve voltar, é o Doku, né? O Semenyo que era um dos melhores da temporada. Semenyo já chegou jogando e pode ser um reforço muito importante. A expectativa é que ele volte agora no meio de semana e que possa ter uma semana para se preparar para esse confronto contra o Real Madrid. A gente fez no De Placas, sexta passada, um 11 contra 11, imaginando os 2 times, e deu em peças do Real Madrid um 8-3 pró Real Madrid. Eu acho que no que a gente colocou ali, Rubem Dias levou melhor sobre Rüdiger, o Guerri levou melhor sobre o Hausen. O Asensio, o Hausen. Qualquer um dos 2. E o Foden levou melhor sobre o Rodrigo. A gente colocou o Rodrigo e não o Arda Güler. Mas nas 2 laterais, Arnold e Carreiras levaram melhor sobre Matheus Nunes e Ed Nouri. Tchouaméni, Camavinga, Valverde ganharam de Rodri, Bernardo e O'Reilly. Peraí. Vou discordar do pessoal do De Placa. Mas entendi. Jogador por jogador, deu 8-3 pro Real Madrid. E depois aí, Mbappé no Haaland. Mbappé ganhou do Haaland, eu acho justo. E o Vinícius ganhou do Semenyo. Vinícius do Semenyo, tá. Eu vou discordar no meio campo. No resto eu acho que eu tô com vocês. Como é que você vai de meio campo? Eu vou de Rodri e Bernardo. Então, eu tinha essa dúvida. O que eu vi do Rodri eu não gostei essa temporada. Você acha que ele voltou a jogar em bom nível? Eu acho... Tá voltando. Por esse ponto, sim. Mas eu também não... Tudo bem que o Tchouaméni foi muito bem nos 2 jogos contra o Benfica. Mas eu também não gosto tanto do Tchouaméni assim, não. Então, se o Rodri tiver 50%, eu vou de Rodri. Eu acho que individualmente o Real Madrid até tem bons jogadores, assim, o Mbappé tem 40% dos gols do time, né? Então se o Mbappé não tiver, entrar o Gonçalo Garcia muda bastante. Mas acontece que de bons jogadores a gente sabe que o Real Madrid tem, a questão é fazer eles formarem um time, né? Que o Arbeloa aparentemente está conseguindo fazer, mas sofreu muito contra o Benfica. O 2-1 que o Vinícius faz o gol da vitória é um jogo que o Courtois mais uma vez tem que salvar tudo do Real Madrid, porque foi um time com muita dificuldade. Eu acho que talvez seja o confronto mais equilibrado, tá, Fred? De um lado e do outro. Vejo o Manchester City bem, 17 vitórias nos últimos 23 jogos, mas um Real Madrid que com a Arbeloa também acho que está conseguindo competir melhor, se defender melhor, tem um pouquinho mais de cara de time. Eu vou discordar aqui. Eu tenho outro que a gente vai falar que eu acho que é o mais equilibrado. Eu acho mesmo que o Manchester City é razoavelmente favorito, assim. Razoavelmente favorito. E dessa vez, pela primeira vez no histórico do confronto, tem um Courtoisinho para chamar de seu. Né? Aperta o jogo, o Donnarumma faz um milagre. Então eu acho que isso pode salvar o Manchester City, porque a defesa do Manchester City vai falhar. E no encaixe com o Real Madrid, a transição com Rodrigo, Vinícius e se o Mbappé jogar ainda por cima é realmente um prato cheio, mas eu acho que o ataque do Manchester City está com uma potência que para essa defesa do Real Madrid, que é muito, muito, muito frágil, mesmo com Hausen, mesmo com Rüdiger, eu acho que há um desnível considerável. Agora, Liverpool e Galatasaray, jogo de ida,
no inferno turco e o jogo de volta em Anfield, por mais que o Liverpool seja um time pouco confiável nessa temporada e tentando recuperar os próprios jogadores, você falava do Lewandowski, que eu lembrava do Salah, né? Demorou para cair, mas quando caiu foi uma queda brusca. Por mais que o Liverpool tenha perdido lá na Turquia na fase de liga para o Galatasaray, e o Galatasaray seja um bom time com bons jogadores, né? Osimhen, Sané, Gabriel Sara, eu vejo um favoritismo considerável para o Liverpool. A força do Galatasaray é a sua casa, são 19 jogos na temporada em casa, só uma derrota para o União Saint-Gilloise, assim, já perdeu uma, perdeu para o Fenerbahçe, o clássico, perdeu para o Liverpool, perdeu para o União Saint-Gilloise. Mas é um time forte em casa. O 5-2 contra a Juventus é bem mentiroso, tá? Assim, a Juventus deu 2 gols pro Galatasaray e ainda teve o Cabal expulso. Né? Fora o cartão vermelho do Cabal, que também é tosco. O Liverpool, eu tenho a sensação que pior já passou, tá, Fred? Que assim, deu uma estabilizada. Os últimos 20 jogos, só 2 derrotas do Liverpool. Não estabilizou no alto, mas estabilizou. O Salah, por exemplo, só tem 7 gols até o momento que a gente está gravando isso, em 28 jogos, é muito pouco. Mas eu acho que o pior já passou. Decidindo em Anfield, eu acho que voltando vivo da Turquia, voltando com um gol de diferença, se perder de 1-0 para mim é voltar bastante vivo, eu acho que o Liverpool tem condição de se classificar bem. Depois eu acho que vale mais para frente a gente pensar em um Fred Beckler para explicar futebol turco, mas só para passar aqui, por que esses caras bons estão fazendo no Galatasaray? Eles têm direitos de transmissão muito fortes internamente. O pessoal na Turquia consome muito futebol e a carga tributária é muito baixa, então eles conseguem competir muito bem com salários para contratar grandes jogadores. Fora a grana estatal, né? Sim. Tem um investimento de plano de país nos grandes clubes turcos. O vencedor pega... Para chegar ao Kanté no Fenerbahçe, inclusive com intervenção direta do presidente na documentação. Né? Exatamente, exatamente. O vencedor, que a gente imagina que seja o Liverpool, enfrenta... Esse para mim é o mais equilibrado, tá? PSG e Chelsea. Eu queria te escutar. Você também acha muito equilibrado ou você discorda de mim? Cara, eu acho tão equilibrado quanto o Real Madrid e Manchester City, eu acho ele mais imprevisível do que a gente vai ver. Sim. Eu acho que se a gente vir o melhor Paris Saint-Germain, ele deixa de ser tão equilibrado quanto o outro. É que o melhor Paris Saint-Germain não joga há meses, desde antes de jogar contra o Chelsea. Aquele 4-0 no Real Madrid na Copa do Mundo é o último grande jogo, até aqui, desse Paris Saint-Germain. Porque depois perde para o Chelsea 3-0 e depois não começa a temporada, não consegue fazer uma temporada do nível Paris Saint-Germain que a gente está vendo. O encaixe é ruim para o Paris Saint-Germain, o encaixe do Barcelona era bem melhor pela defesa alta, pela fragilidade de pegada no meio campo do Barça, contra um Chelsea muito físico e que melhorou bem com a chegada do Liam Rossenior, né? O Chelsea é muito difícil a gente fazer um paralelo daquela final da Copa do Mundo de clubes, porque já não é nem mais o mesmo treinador e são outros jogadores e era um jogo ainda em ritmo entre temporadas para os dois clubes e era muito maior para o Chelsea do que para o PSG. Mas, cara, é um Chelsea... A imprevisibilidade eu acho que é a grande marca, eu tô com você. É cara ou coroa entender qual versão desses dois times vai entrar em campo. O Chelsea tem sido marcado por ser um Robin Hood da vida, né? Assim, é um leão contra os leões e um gatinho contra os gatinhos, então vai enfrentar um leão. Então eu espero um Chelsea mais próximo daquele que fez um grande jogo contra o Barcelona na fase de liga do que um Chelsea que tropeça dentro de casa contra times que acabaram de chegar na Premier League. Eu ainda não sei qual é o Chelsea ideal na cabeça do treinador com todo mundo à disposição. Será que o Andrei Santos é mantido como parceiro do Caicedo e o Enzo é mantido como 10 e o Cole Palmer como ponta direita ali? Ou a gente vai ter um Palmer voltando para o centro, né, do trio atrás do João Pedro e aí o Enzo voltando para o lugar do Caicedo? O Reece James é lateral ou ele volta a competir para esse lugar no meio campo? Qual é a posição do Estevão na ordem de prioridades para esse ataque? Mas é um Chelsea que me parece viver melhores momentos individuais do que o PSG. O Chelsea tem o Enzo Fernandes muito bem, tem o João Pedro muito bem, o Caicedo, apesar de errático, é uma pedra que a gente pode confiar mais do que desconfiar, enquanto o PSG me parece ainda, não sei, ainda sem muita cara. É um PSG que emula o campeão da Champions, mas que não consegue ser e que tem uma defesa que sofre muito.
Me parece desconcentrado o Paris Saint-Germain atrás, tá? Assim, tem muitos gols por desconcentração. Nuno Mendes, que ainda é uma potência física, mas está errando muito essa temporada. Pacho e Marquinhos conseguem fazer bons jogos, mas com erros pontuais em todas as partidas, basicamente. O Hakimi não conseguiu voltar ao mesmo nível também. Não volta o Fabian Ruiz, que eu acho que para esse confronto físico do meio-campo seria muito importante, por mais que o Zaïre-Emery também tenha crescido, tenha ganhado massa, mas o Fabian Ruiz acho que é mais um especialista nesse sentido. Mas ainda assim é bom time, tá? Porque não é o super time que foi. Assim, o Paris Saint-Germain, de dezembro de 2024 até o meio de 2025, sai de baixo quando eles vinham, porque era uma certeza de que eles iam te atacar muito e te atacar muito bem. E essa temporada é um pouco menos isso. E talvez não chegue o Dembélé também a tempo. Um problema na panturrilha, pelo menos do primeiro jogo é dúvida o Ousmane Dembélé. João Pedro se deu muito bem com a troca de técnicos, né? Até antes do final de semana tinha 7 gols em 9 jogos, depois da troca de treinador. E o Cole Palmer também começou a melhorar com o Liam Rossinior, né? Assim, é uma temporada ruim do Palmer, física e tecnicamente. Dos 9 gols, 5 de pênalti. Mas começou a melhorar, assim, nos últimos... Com o Rossinior são 5 gols, 3 assistências. Eu acho que vai jogar um Chelsea mais físico, duro, batalhador, porque eu acho que quando fez isso... se deu bem, e eu acho que se for jogar com o mesmo remédio, um time mais leve contra o Paris Saint-Germain faz isso pior que o Paris Saint-Germain. Então acho que a tendência do jogo de evitar os meio-campistas do PSG é uma boa, e acho que vai ser bastante equilibrado também. Para mim são os dois mais equilibrados, Real Madrid e City, e esse confronto daí. Tá tudo dentro de contexto, Marcelindo? Até demais pro meu gosto. Até demais pro meu gosto também, então vamos para o quadro mais gostoso desse programa, que é o Marcelo Beckler sem camisa. Cara, é o Out of Context. Não. Achei que você estava falando sério. Olha só. Eu quero contar uma história de sorteio que a gente teve na sexta-feira passada. Teve uma vez que eu fui fazer esse sorteio de oitavas de final, é um sorteio que a gente não costuma mandar correspondente, porque ele é muito curtinho e tal, tem mais repercussão na praça do que lá na UEFA propriamente dito, mas eu fui fazer esse sorteio em Nyon, e ele acontecia antes em dezembro, logo depois da rodada final, né, da primeira fase. Então eu lembro que na quinta rodada das 6, eu tinha esquecido meu Teradek dentro de um Uber em Milão e tive que buscar lá 2 horas de Uber para ir. O Teradek é o que coloca a gente ao vivo, tá? Que é um equipamento naquela época. Equipamento que não podia confiar que iam mandar pra gente por correio, nada assim, eu tive que buscar 2 horas de Uber para ir, 2 horas para voltar, assim, coisa de que o Uber deu um preço de uma passagem pro Brasil, basicamente. Quinta rodada. Na sexta rodada, era um jogo em Sevilha, se eu não estou enganado, eu esqueci as baterias no hotel. E aí mandaram do hotel para casa, não sei o que, correio chegou a tempo. E aí a sexta rodada acabou numa quarta-feira, no domingo eu viajei para Nyon para fazer o sorteio. E aí eu esqueci as baterias em casa, Fred. E aí não dava para pedir para TV, esqueci, acontece, todos nós erramos. Em Barcelona. O sorteio em Nyon, que é no interior da Suíça, começava o sorteio... Hoje a gente teve o sorteio, foi o quê? 8 da manhã, então ele começa meio-dia, então tinha que estar lá umas 10 da manhã. Às 9 da manhã, na periferia de Genebra, tinha um galpão que alugava equipamentos e que alugava baterias do nosso modelo. Que fantástico. Eu acordei às 7, menos 4, chuva, peguei um trem até Genebra, cheguei às 8h30, caminhei por meia hora. Nossa. Porque era longe pra cacete. Porque esqueceu a bateria, coitado. Caminhei, peguei a bateria, caminhei mais meia hora, 9h30, 9h45, cheguei na estação. Peguei o trem diretaço pra UEFA. Fui lá pra UEFA, fiz tudo e tal, não sei o que. Completamente derrotado, né? Tomei chuva, pé molhado desde as 7 da manhã, menos 4. Ao mesmo tempo você fica suado porque você anda pra cacete e sua por dentro e tal. Entreguei, fiz todas as entrevistas, fiz melhor futebol do mundo, pipipi, popopó. Aí o que tinha que fazer? Ir lá devolver a bateria. Voltar, exato. Voltei lá, 1 hora de trem, meia hora de caminhada, chuva, já era 4 da tarde, já mais tava frio escuro, ainda. Já tava escuro pra voltar pro hotel e o dia acabar às 7 da noite. E eu ainda tive que pagar o aluguel, foi tipo 60 euros assim, o aluguel de 2 baterias. Caraca, isso aí é um pesadelo, hein? É um pesadelo. Eu tô suando de lembrar, tá?
O pessoal que olha, pensa que a gente... É claro que a nossa vida é maravilhosa, tá? Não tem nada sobre diminuir isso, não. Mas tem cada perrengue, nesse aspecto principalmente, porque como a gente é o nosso próprio cinegrafista, cara, você pode lembrar de 98% da lista de equipamentos. Se você esquece 2%... Você fica 100% fora do ar. Todo o resto... exatamente. Cara, é um cabo, é um cartão, é uma bateria, é um microfone, é uma coisinha ali que você pode esquecer. Se você esquece um cabinho de áudio, acabou. Se você esquece um cabinho, tudo bem, você pode ter 2, 3 e tal, mas tem coisa que você não tem coisa que na correria você não lembra. Cara, é um desespero quando você percebe que alguma coisa ficou pelo caminho. Ainda mais, essa sua situação eu nunca passei. Eu já passei perrengue de ter que ir lá, alugar, mas nunca de ter que pegar trem de 1 hora e andar meia hora com -4 ida e volta. Isso aí, meu amigo. Cara, e o pior de tudo, assim, a bateria da câmera e do Teradek, não sei se você lembra, a do Teradek funcionava da câmera, mas a da câmera não funcionava no Teradek e elas eram iguais. Tinha, sei lá, um risco branco em um risco azul na outra. Então eu levei mais baterias de câmera e não levei a do Teradek. Foi esse, cara, assim, é desesperador. Eu lembro que foi um sorteio muito complicado. Mas eu descobri também que no Subway da Suíça, queijo suíço é chamado de queijo suíço, não é apenas queijo, tá? E na Inglaterra, Subway chama-se metrô. É verdade, vai pegar um Subway, na verdade, você vai de um local para outro. Resumo. Fred Caldeira, vamos de palpite? Vamos de palpite. Começa com você. Vamos lá. Pela ordem do programa também, né? Então começamos com Arsenal e Leverkusen. Concordamos que passa o Arsenal, certo? Vencendo os 2 jogos. Vencendo os 2 jogos. E aí, eu já falei que passa o bodão da massa. E você? Com dor no coração, acho que vai passar o Sporting. Com muita dor no coração, Tá bom. que eu queria muito que o bodo durasse o máximo possível. Pois é. Tá bom. Já passamos o Atlético de Madrid e passamos o Barcelona. Isso, passa o Atlético, passa o Barcelona. Do outro lado, Bayern de Munique e Atalanta. Bayern de Munique. Estamos conversados. E aí, o Manchester City vai passar do Real Madrid, na sua opinião? Eu vou de Manchester City, você? Eu também. Eu acho que é equilibrado, Tá bom. mas eu acho que o Courtois vai precisar de milagres demais contra o Manchester City. E quem enfrenta o Liverpool que vai passar pelo Galatasaray? Chelsea ou PSG? Eu acho que o Chelsea vai passar do Paris Saint-Germain. Eu vou de Chelsea também. Então a gente só discordou no bodão? É verdade, olha aí. Você vai A gente ficar só discordou bodeado no bodão. comigo. Eu vou ficar de bode. Vai ficar de Eu bode. vou ficar de bode. Eu acho que no programa da semana que vem a gente tem que fazer o Out of Context só de trocadilhos. E a gente tá esquecendo o glint. Que eu não sei como é que a gente vai conseguir, mas a gente pode tentar. É verdade, tem que armar alguma coisa, uma surpresa pro Glint pra semana que vem. Exatamente. Então vamos lá. Os confrontos que a gente organizou aqui. Arsenal contra Sporting ou Bodo, porque a gente discordou. O resto, teremos clássico espanhol, Barcelona e Atlético de Madrid. Passando para o outro lado, Bayern de Munique contra Manchester City. E Liverpool contra Chelsea, como nos tempos de José Mourinho contra Rafa Benítez. Seria bonito, hein? Essas quartas de final. Sim, nas nossas contas aqui, 4 ingleses, 2 espanhóis e depois um de cada país, né? Os sobreviventes. A gente pode ter 6 ingleses, hein? Uma pequena Copa, uma pequena FA Cup. Sobraria quem aí que não tem confronto inglês? Arsenal, Bayern e Atalanta e Arsenal e Leverkusen. Pode ser um... Não, o Arsenal e Leverkusen tem inglês. Qual que é o outro confronto que não tem inglês? Bodo Sporting. Tem o Bodo Sporting, exatamente. Todo o resto tem inglês. E a gente pode ter clássico inglês na próxima fase, evidentemente, por ter tanto inglês espalhado por essa fase de oitava de final. Marcelindo, então daqui a algumas horas e alguns dias, a gente vai ter o início das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas já vão se preparando, já vão assinando o HBO Max aí para vocês terem tempo de assistirem todos os jogos que ainda restam, porque agora vem o melhor, hein? Agora vem o mata-mata e semana que vem a gente traz a história do Bodo para vocês. Eu tava lembrando da época que a gente fazia sorteio em dezembro e projetava confronto em fevereiro. É muito melhor assim como tá, né? Mas também a gente tinha mais chance de ter desculpa, né, pro erro. É verdade.
Agora a gente não tem. Um beijo pra vocês e até o programa do Bodão na semana que vem. Tchau, tchau.